ali do prepúcio. Lembrando da anatomia peniana, o pênis, quando você estudar anatomicamente, né, tem aquela forma lá da anatomia, você tem que imaginar o pênis ereto, para você saber que é o dorso, essa parte, quando está ereto, você vai para o abdômen, e o ventro do pênis é aquela parte que continua com a bolsa escrotal, tá? Para você fixar bem essas duas diferenças anatômicas. Então, se você imaginar o pênis ereto, a parte ventral vai ser aquela que se continua com a bolsa escrotal, e a dorsal, lembrando que é aquela que tem a veia dorsal do pênis, né, aquela que passa ali acima, né, como se fosse uma flácida. Então você tem que sempre lembrar na posição ereta. Então, a hipospádia e a epispádia, geralmente essas anomalias congênitas do pênis, elas não acontecem isoladamente. A hipospádia, que é uma das mais comuns, ela vai muitas vezes estar associada com a criptorquidia, que é o aprisionamento, né, do testículo, do trajeto entre a sua localização abdominal até a bolsa escrotal. A gente vai ver mais adiante. Mas algumas vezes essas malformações são complexas. A gente tem, além da hipospádia, a gente tem um micropênis, a gente tem uma bolsa escrotal que transpassa a base do pênis, tá? A gente tem o prepúcio em capuz, a gente tem o chamado pênis embutido, onde os corpos cavernosos ficam dentro da gordura daquela região pélvica, que diminui prejudica o desenvolvimento desse pênis. Então, raramente você vai ter a hipospádia e a epispádia isoladamente. A gente vai trazer alguns exemplos aqui, mas também vai mostrar imagens de alguns dessas lesões que são associadas com outras malformações aí para vocês poderem evidenciar. Então, por definição, a hipospádia é quando você tem a abertura desse meato uretral, ou seja, um buraquinho ali, como sai o xixi, que fica ali na extremidade da glândula, ela está aberta numa posição anômala em qualquer posição, em qualquer local do ventre do pênis, ou até mesmo até na bolsa escrotal, tá? Quando essa malformação ela aparece isoladamente, o grande problema que você vai ter é da dificuldade de fecundar a parceira. Por quê? Porque não, por acaso, aquele orifício ali está situado na extremidade do pênis, que é para o material ejaculado durante a cópula, ele chegar o mais próximo possível ali do polo uterino. Então, se ele tem essa abertura em um local anômalo, né, e é mais comum a hipospádia justamente porque no dobramento dos furetes embriologicamente a lesão se pode ficar localizada ali. E por isso a epispádia, que é a abertura do dorso, ou seja, na outra face do pênis, ela é mais rara, tá? Então, o paciente pode ter uma infertilidade, pode ter uma dificuldade de poder fertilizar a parceira por causa dessa localização anômala, atípica, tá? Então, a hipospádia é uma formação congênita do meato urinário, que apesar de uma abertura posição normal na face ventral do pênis, ou mais raramente na bolsa escrotal. Pode vir associada a falha dos testículos e malformações do trato urinário, inclusive com a estenose, o estreitamento desse meato uretral, podendo gerar infecções urinárias de repetição, podendo inclusive, com outras malformações mais graves, poder gerar hidronefrose e malformações, inclusive com lesão renal, se não corrigido a tempo. Existe infecção? Existe. Por vezes associada a estenose uretral, sendo causa de infecção ascendente do trato urinário. O que é que hoje se tem na literatura? As correções elas têm que ser feitas o mais precoce possível, tá? Por exemplo, a criptorquidia, que é o aprisionamento do testículo em qualquer local do trajeto, que geralmente é no canal inguinal, se esperava até 2 anos de idade. Por quê? Porque esses testículos podiam descer normalmente. Não obrigatoriamente durante o nascimento, faz parte da semiologia neonatal. O pediatra tem que ir lá, nasceu um menininho, tem que olhar, tem que fazer aquela... Você já viu pediatria? Não, né? Neonatal faz a maneira do ortolâneo para ver se está articulando. Quem já viu aqui uma sala de parto? Então tem algumas coisas, tem uma rotina que é feita.
pinga um negocinho no olhinho para evitar a infecção, conjuntivite lá, neonatal. Aí faz injeção de vitamina K para evitar hemorragia. Isso é como fazer, para limpar, lembrar algumas coisas. Aí você vai fazer, olhar se o ânuszinho está perfurado, né? Se tem um ânuszinho perfurado. Vai fazer a articulação aqui, a rotação para fora aqui do fêmur, para saber se está na articulação femoral. E se for menino, vai olhar lá nas bolsinhas, né? Do bolso da moçula, tal deles, se os testículos estão lá nos dois lados. Se não tiver, vai anotar, né? E vai chamar a atenção dos pais que até 2 anos se esperava, esses testículos podiam vir para a posição anatômica do escroto. Por que é que hoje não se espera mais até 2 anos? Foi provado cientificamente que esses testículos que ficam aprisionados lá, ou no abdômen ou no canal, eles têm uma tendência muito alta a se tornar testículos atróficos no adulto, se não corrigidos precocemente. E também uma relação muito mais elevada, de 3 a 5 vezes mais, de desenvolver câncer no testículo. E inclusive no testículo contralateral que está presente ao nascimento na bolsa escrotal. Chamando a atenção que a criptorquidia em si, não pela posição anatômica, seria favorável a essas alterações. E sim, ela teria como se fosse uma doença, um marcador, um marcador de alterações incipientes, né, implícitas ali no testículo que poderiam se desenvolver. Então, tanto a presença da atrofia do testículo contralateral descido, quanto a presença de uma chance muito maior de câncer nesse testículo contralateral. Aí você pensa, não, mas se vai dar de todo jeito, então não adianta corrigir. Adianta sim, porque essas correções são feitas precocemente, mostram incidência muito menor dessas duas patologias, atrofia e câncer, desses pacientes que foram corrigidos quanto antes. Aí você pensa assim, 5 anos atrás eu dava aula e falava para todo mundo, ó, se espera até 2 anos. Se espera até 2 anos. Não desceu, faz a cirurgia. Hoje, a 9ª edição lá do Robbins de vocês já traz um dado diferente. Fala que a correção seria entre os 6 meses e os 12 meses de vida. Ou seja, correção antes do primeiro ano. Tá? Porque se esperar até o 2º ano, a chance dessa de evolução para essas duas patologias ela é muito mais alta. Entendeu? Oi? A fertilidade também pode ser uma Justamente, a atrofia testículo. Mesmo com a cirurgia. A criança que faz a cirurgia após esse direito tem que ficar fazendo um acompanhamento. Porque assim, eu tenho. A minha cunhada, o filho dela nasceu. E ela operou ele já perto de 5 anos. Ano passado. É muito provável. Aí tem que fazer algum acompanhamento, alguma coisa. Porque realmente quando ele está na adolescência, esperar. vai ter que fazer o espermograma para saber se ele tem fertilidade, né? Nessa situação aí de 5 anos, é praticamente todo desnecessário, ou na verdade ele teria que fazer uma arquectomia, tirar o testículo. Porque é muito provável esse testículo dele já está atrófico. A alopexia, que é a cirurgia de fixação do testículo da moça escrotal, entre aspas, é inútil para ele nessa idade. Né? Ele está com os dois na cavidade abdominal. É porque a gente tem 2 motivos para a diminuição da fertilidade. Primeiro é o calor, né, da cavidade abdominal, que fica em torno de 3 graus acima da bolsa escrotal, ou seja, ele desnatura essas células germinativas, ela destrói aí essas células germinativas. Tá? E quando ele fica no canal inguinal, geralmente o efeito mecânico, né, da pressão entre as estruturas normais e o arcabouço ósseo ali da síntese pública também vai gerar atrofia. Então é muito provável que essa cirurgia dele aí seja, entre aspas, inútil, né? Inútil, porque não tem muito sentido. Até 2 anos se faria a correção. E hoje, o quanto mais precoce possível. Né? Na época, comecei faz muitos anos. A gente tinha 3 colegas de plantão, 3 grandes amigos que eu tenho até hoje. E o filho dele nasceu com criptorquidia e ele esperou até os 2 anos para fazer. Hoje em dia a gente não tem mais essa conduta. Quanto mais precoce, melhor. Né? Antes dos 6 meses, com dificuldade até anatômica. Tá? Aí ele perguntou aqui, essas cirurgias têm correção? A gente tem, eu elogio muito, porque a técnica dele é muito boa.
cirurgião aqui que faz esse tipo de procedimento, e uma vez eu dei tal tutoria lá no médico, chamou, conversou com ele sobre alguns assuntos, alinhando alguns assuntos, e ele me mostrou a casuística dele. É impressionante, o urologista ele praticamente faz um quebra-cabeça, ele desmonta o pênis todinho e remonta. Então, quando ele faz uma malformação complexa dessa, com micropênis, pênis embutido, pênis curvo congênito, hipospária, quanto mais precoce ele faz, melhor o resultado no adulto. A mesma coisa na fimose. A fimose, quando você faz precocemente na criancinha, o aspecto estético, que provavelmente vocês não tiveram, digamos assim, casuística, experiência para observar. Mas no adulto, quando você faz a prostatectomia no adulto, na região ali do prepúcio, ele fica cheio de nodulações, que é justamente o local onde foi feita a síntese, né, a sutura. Quando você faz uma criança, um adolescente, o aspecto do adulto ele é anatomicamente perfeito. Ele não tem nenhuma alteração ali na região do prepúcio. Então, essas correções, quanto mais precoces, melhor até o desenvolvimento, quando você vai crescendo, os hormônios vão agindo para o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né, associados ao pênis, ao testículo e tudo mais. Então, assim, tem um limite dos 6 meses para a questão do próprio risco cirúrgico, né, das estruturas muito delicadas, mas a partir desses 6 meses até o período de 1 ano, que seria o ideal, seria a correção dessas malformações. Professor, Pois não, pode falar. eu não estava entendendo muito sério esse negócio do meado. Agora você vai ver. Esse aqui a gente já vê que é um rapaz já grande, é um adolescente, provavelmente. Ele foi procurar uma correção, foi procurar um urologista, por quê? Primeiro que ele estava acertando o jato na privada, né? Estava saindo tronco. E segundo, isso aí, apesar de ser uma digamos, uma hipospádia bem, digamos assim, bem num grau muito pequeno, porque ele está muito próximo ali, se você olhar, ele está muito próximo do grau. Aí a correção não seria tão difícil, você bate uma sondinha ali, né, demora, você reaviva essas bordas e você faz a síntese, a junção, e deixa a sondinha até fazer a cicatriz. Mas esse rapaz provavelmente procurou porque achou uma coisa, um aspecto diferente. Mas você nota que ele tem ereção normal, ele não tem pênis curvo, ele tem desenvolvimento praticamente normal. A única diferença é que o meato uretral dele está abrindo aqui na região do ventre, lembrar, aqui é ventre, aqui é dorso, tá? Lembrando a posição ereta. Já essa criancinha aqui, tá? Ele tem um micropênis associado a prepúcio e capuz. Aqui a abertura do meato uretral dele está bem aqui, quase no meio do trajeto entre a bolsa escrotal. Você pode observar que essa bolsa escrotal ela transpõe a base do pênis, tá vendo? Ele tem outras malformações associadas, provavelmente ele tem um pênis curvo congênito, né? Associado a esse micropênis, associado a essas alterações. Então esse tipo de lesão, esse tipo de alteração, de malformação, tem que ser corrigido quanto mais precoce possível para ter um aspecto estético, não só estético, como funcional, bem melhor. Quanto antes for corrigindo a adaptação dos hormônios, o crescimento do pênis, antes de desenvolver desenvolvimentos sexuais secundários, quanto antes melhor. Professor, o senhor falou que pode dividir o saco escrotal e ele vem aberto um dia ou deixa lá embaixo? O meato uretral? Não, ele simplesmente abriria aqui. Em cima não tem nada? Em cima seria, não, tudo aberto. Porque isso aí na verdade é um dobramento, além de ser uma falha, é um dobramento. Você pode notar que aqui em cima, onde seria a posição anatômica normal, ele está todo aberto, entendeu? O meato está aqui, a abertura, que seria aqui, né? E isso aqui não houve fechamento, o dobramento aí dos folhetos, para poder fazer digamos assim, a conformação habitual, né? A epispádia, que é o menos comum, seria um defeito raro, onde a uretra se abriria no dorso do pênis. Seria mais ou menos isso daqui, eu não achei outras fotos. Mas você pode olhar que aqui tem um pênis muito pequeno, e aqui você vê inclusive a bolsa escrotal que não chega a transpassar, mas chega a lateralizar assim do pênis. Então provavelmente é uma criancinha que tem alguma síndrome, alguma coisa, tá? E veio com essa malformação aí associada. Tá bom?
Agora, para vocês, o que é conceito de fimose, parafimose? Tem, parece ter. Na verdade, ele está como se fosse uma parafimose. Parafimose, fimose e hiperplasia do prepúcio. Diz aí, Daniel, o que é? A diferença? Sim, para vocês, o que seria conceitualmente essas três alterações. Vamos para mais fácil, começar pela fimose. O que é uma fimose? E tanto o rapazinho filosofando que eu tenho, que é fimose, né? Quando é criancinha, ninguém mais faz isso, né? Você não tem mais dessas coisas, não. Tem na internet. É quando o prepúcio não retrata? Exatamente, é quando o orifíciozinho, a extremidade do prepúcio, ele é tão estreito, ele tem a célula circunferência tão estreita, que ele não é capaz de você esterilizar a glândula, seja com pênis flácido, seja com pênis ereto. Então, se você conseguir esterilizar, você pode ter a condição patológica chamada parafimose. É quando esse anel estreito, ele estrangula a glândula. Ele forma um garrote ali estrangulando a porção distal do pênis. Isso é a parafimose. Como é que faz? Parafimose. É o quê? Isso aí é quase uma parafimose ou não? A gente vai ver uma melhor. Então, fimose, a condição no qual o prepúcio, a pele do pênis, não retrai completamente a parte da glândula, cabeça do pênis. Eu estou dando os nomes aí para você, depois chegar na prova, você botar aqui, vocês perguntar o que é glândula, tá? Desta forma, a pessoa com fimose ele não consegue expor sua glândula com o pênis flácido ereto. Geralmente é normal que esse prepúcio retraia no dos bebês, mas à medida que a criança cresce, parece que ele torna-se retrátil. Tal condição dificulta a limpeza e promove a acúmulo de secreções e detritos, favorecendo infecção e carcinoma. Então, características importantes. Judeus, ou na questão religiosa e muçulmanos, fazem circuncisão logo quando são criancinhas. Então, com a circuncisão, eles tiram essa condição desse prepúcio que cobre o pênis e que impossibilita, em grande parte das vezes, expor a glândula. Então, facilita a limpeza da região subbalo prepucial, que é aquela região compreendida entre a glândula e o resto do pênis, o corpo do pênis, fazendo com que a incidência de câncer de pênis nessa população seja mínima, praticamente inexistente, em comparação com a população em geral. Então a gente nota que a secreção que acumula ali, que é uma secreção pastosa brancacenta chamada esmegma, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar no esmegma, aquela secreção branca que fica dentro da região, ela é restos de células mortas, restos bacterianos, secreções sudoríparas e sebáceas, funciona como irritante daquela região e pode predispor no futuro a um carcinoma de pênis. Tá? Quando a criancinha nasce, que ela tem essa condição, que é que a mãezinha, quem tem menino aqui? É de fazer a massagenzinha na Aí a mãe, o pediatra orienta, olha, toda vez que eu tomar banho dele, fazer, recolher ali, tentar, né, aos poucos, e forçando um pouquinho para poder esse anelzinho dilatar e fazer a limpeza. Então é a orientação que se dá, progressivamente. O que não pode, às vezes, é a mãezinha, o paizinho mais aloprado, faz uma força excessiva e aí garroteia, né? Esse anel muito estreito garroteia essa extremidade do pênis, que a gente sabe que a circulação aferente que chega na glândula ela é mais profunda, né, e ela se mantém impérvia nesse estrangulamento, e o que acontece é uma congestão, porque a vasculatura venosa, que é periférica, ela não retorna. Né? Eu também já vi em serviço de pronto atendimento, o cara que às vezes usa como forma de manipulação, né, sexual, o cara botou um anel, daqueles anelzinhos de aqueles anelzinhos assim de titânio, aqueles estilosos, né, aí de roqueiro assim. O cara botou um anel lá no pênis, fez a engurgitamento da parte distal e o bicho ficou garroteado lá. O pênis do cara já estava todo cianótico, todo roxo quando chegou lá no pronto atendimento. A gente procurou lá nas caixas de ferramenta do pessoal da manutenção, alguma coisa que a gente conseguiu cortar, mas aquilo ali é aço cirúrgico. A gente ligou para os bombeiros, o bombeiro veio com um alicate daquele desse tamanho, assim, imenso e com dificuldade o cara conseguiu, viu? O bombeiro chegou lá,
pá, tirou de um lado, tirou do outro, filho da puta, ele tirou o anel. Ah, vou quebrar meu anel. Porra, bicho. A ciência, né, velho? Se fosse ouro, você consegue, com um alicatezinho de normal, daquele bicozinho, você consegue tirar, que o olho é macio. Mas com a cirúrgico, bicho, foi daquele negócio grandão, assim, cortar a lataria de carro. Aí ficava tuque de um lado, tuque do outro. Ficou lá, que mandou para a urologia para ver que até que ponto esquemiado aquele pênis, porque ele ficou bem cianótico mesmo. Entendeu? Então, assim, cuidado, meninos, para não ter esses problemas aí futuros, né? Terminar perdendo seu anel aí. Oi? A parafimose a gente vai ver mais adiante. É condição quando você retrai o prepúcio e esse prepúcio, esse anel estreito, ele estrangula a porção distal da glândula, né? Professor, E a hiperplasia de prepúcio, é quando o cidadão ele tem um excesso daquela pele de prepúcio, né, formando como se fosse uma trombinha de elefante ali, mas ele não tem dificuldade. O anel é suficiente dilatado que ele consegue expor sua glândula facilmente, apesar de ter aquele aumento ali do prepúcio. Então aqui seria, ó, a criancinha aqui já tem uns 10, 11 anos, né, começando aí o desenvolvimento sexual, os caracteres secundários, começando os pelos, ele está aqui em meia ereção, né, ainda não está totalmente erétil, o pintinho dele. Você vê aqui a silhueta aqui da glândula, e aqui esse orifício aqui, né, o anel prepucial, ele é estreito e ele não consegue esterilizar. Qual é o problema muitas vezes isso daí? Às vezes pode gerar inflamação, porque vai concentrar essa secreção ali nessa região do pênis. Às vezes, se se inflamar, vai gerar acúmulo de urina, até mesmo ali nessa região distal, fazendo irritação e predispondo, inclusive, a infecções urinárias. Tá? Então, assim, é uma situação que, não conseguindo corrigir até uma idade dessa, 10, 11 anos, é interessante que seja feita a cirurgiazinha de fimose, tá? A postectomia. Vai entender agora quando eu mostrar ela. Aqui. Então vamos supor que a mãezinha forçou. Aí, pum, deu uma puxada ali. O anel foi e garroteou ali o pênis. Tá? Então aqui é como se fosse o prepúcio dele, o anel prepucial dele lá, garroteou essa parte distal. Entendeu? Então isso aí é chamada parafimose, que constitui uma urgência na parte de cirurgia pediátrica ou cirurgia urológica pediátrica. Tá? Professor, por que a fimose acontece? A criança nasce com esse anelzinho, ou pode ser no nascimento. Esse anelzinho ele é muito estreito e com as massagens, com as práticas, né, com a tentativa de dilatação ao longo do começo da infância, não consegue dilatar o suficiente. Né? Ou em homens adultos, pode ocorrer por inflamações de repetição, onde você tem uma fibrose dessa parte do anel distal. Eu tive duas experiências com homens adultos, coincidentemente, que, no caso, as mulheres fizeram cirurgias ginecológicas e eles ficaram abstêmios do sexo durante alguns 45 dias, 60 dias, e eles tiveram inflamação nesse prepúcio e tiveram estreitamento. Eles tiveram que fazer, depois de adultos, a cirurgia de postectomia, porque eles não conseguiam mais, por uma questão de fidelidade, de abstinência sexual, não deram uma prática. Mas então, o costume do banho se lavar, né, professor? Também teve outros hábitos, né? No banho, né? Outros hábitos sexuais, né? Não, eu digo aqui, no banho, professor, no banho tem que, pelo amor de Deus. Então, no final das contas, eles tiveram essa fibrose aí, essa inflamação, e precisaram depois de adulto fazer essa correção. E tive dois conhecidos, duas pessoas conhecidas, depois de adulto, precisaram fazer postectomia por causa disso. Mesma situação, essa mulher fez uma cirurgia ginecológica, ficaram abstêmios, né, durante esse período, e aí tiveram que fazer depois da cirurgia de correção. Eu também entendi, tipo assim, ficou muito tempo sem mexer, vai ser esse sempre o caso? Ou não? Geralmente, pode acontecer, mas não é sempre não. É condição de urgência? Não é sempre não, a fimose não. A parafimose é. Aí vamos supor que o colega aqui terminou medicina, aí chamou, o exército chamou ele e mandou ele lá para Cucuí, fronteira do Brasil com a Venezuela. Lá no batalhão do exército, lá na PQP.
Aí lá só tem o quartel do Exército, uma agência dos Correios, e eu acho que nem uma agência da Polícia Federal, uma igreja evangélica, uma igreja católica, um terreiro de macumba, e uma vilazinha e 3 supermercados, 3 mercadinhos muito pequenininhos. É desse jeito mesmo. Minha irmã passou 1 ano e meio lá, que ela casou com o ele foi civil lá, passou 1 ano e meio lá em Cucuí. Diz que é desse jeito, né? No meio da mata só tem um rio e o resto é floresta. Aí chega uma criancinha com uma condição dessa, ele vai mandar no helicóptero para São Gabriel da Cachoeira, que são acho, umas 8 horas de helicóptero, 6 horas, 8 horas de helicóptero, 12 horas, 13 horas de passe. Não vai, né? A criança vai perder o pinto, né? O que é que ele vai fazer lá? Ele vai fazer um picozinho lá, uma anestesiazinha no local, né? Tá aquele anel e vai dar um cortezinho com bisturi ali, depois cauterizar, se tem um negócio de cautela, cauterizar, se tiver um fiozinho, você vai ter que dar um jeito. Não, aqui em geral. Lógico. Se você tiver aqui na região aqui do interior, você vai ter uma referência, você vai mandar para Cacoal, para Paraná, para Vilhena, para Porto Velho, para qualquer Ariquemes, se tem um hospital regional, você vai conseguir o cirurgião para resolver sem problema, mas se você estiver lá longe, aí vai ter que resolver o problema só. E desse chamaram um pouco maxilo para reduzir uma mandíbula lá no hospital da Unimed, ligaram para mim para pedir autorização, no hospital do Torino. Mas poderia ter me chamado, paguei a fortuna para o grupo, porque não conseguiu falar comigo. Coisa mais simples, fazer redução de mandíbula. Você fazer redução de mandíbula, de ombro, de cotovelo. Na época da pandemia, estava eu e meu menino caminhando no skate park, aí o cara levou uma queda, não sei como foi, ele estava com o ombro deslocado, né? Aí estava o bombeiro lá, chamaram o bombeiro, cara, ai. E era em plena pandemia, né? Os caras não levaram para João Paulo. Deus me livre! Não vou para João Paulo não, no meio da pandemia. Aí eu cheguei para ele e falei, disse, olha, eu posso tentar colocar no lugar? Aí ele fez assim, você é o quê? Eu sou médico. Eu posso tentar colocar aqui, faz quanto tempo? Faz poucos minutos, porque quando demora muito inflama, né? Aí fica mais difícil. Aí eu peguei o cara lá, fiz a manobra assim, voltou pro canto, né? Aí eu segui, né? Aí meu filho foi que achou bonito, né? Ele tava comigo, achou o papai, foi muito legal essa coisa. Mas a gente começa a é como eu digo, eu tenho uma experiência em teriologia, né? Você começa a resolver um bocado de coisa, porque como você geralmente tem uma ambulância na unidade, se tu manda aquela ambulância, o carro de uma mandíbula, o carro de um ombro, o carro de um cotovelo, por causa de coisas, digamos assim, que você pode conseguir resolver, você fica desassistido. Se chegar um tiro, uma facada, um infarto, um AVC, uma coisa mais grave, né? Aí termina, você fica na agoniado, perde um paciente lá, então você começa a resolver um bocado de coisa. Então isso aqui seria o que a gente chama de postectomia, né? E nada mais, nada menos seria tirar esse excesso do prepúcio, né? Nesse caso aqui tem a fimose, você vê que o anel é estreito, a glândula não consegue se esterilizar, e aí faz a rafia. Hoje em dia já tem até os grampeadores automáticos, né? Acho que chama plástico não sei o quê. Aí o cara bota um stempling lá, que é aquele grampeador automático, que ele corta e já sutura também o prepúcio, tá? Agora uma curiosidade, quem é, sim, uma coisa importante, o livro nona edição está errado, onde ele fala lá na hipospádia, isso aí o pessoal lá da Metropolitana acusou, e eu disse, não, eu vou ver direitinho, vou ler para ver o contexto. Lá ele fala que a hipospádia é causa de esterilidade. Por que isso está errado nesse contexto? Qual a diferença para vocês de esterilidade para infertilidade? Esterilidade, você não tem a produção de espermatozoide. Você pode fazer todo tipo de manobra que você não consegue fecundar. Por exemplo, você pode ter a ereção normal, a relação sexual normal, mas você não vai ter espermatozoide naquele teu líquido ejaculatório. E a infertilidade é o inverso. Por exemplo, você pode ter espermatozoides viáveis, você pode produzir espermatozoides, mas você, por exemplo, é impotente. Você não consegue fecundar porque você não vai alcançar lá o teu objetivo, né? Nesse caso, na hipospádia, ele fala lá em esterilidade, mas não, é infertilidade, tá? A partir do momento que você corrige o problema,
ele vai conseguir tranquilamente fazer a fertilização. Eu dei uma lida direitinho nos conceitos e tal, não sou de corrigir livro, mas a tradução está errada. Depois olha direitinho lá, tá? Oi. Hiperplasia de prepúcio seria uma fimose normal, então? Hiperplasia de fimose é quando você tem um anel estreito. Hiperplasia de prepúcio é quando você tem um prepúcio muito longo e cobre a glândula, mas você não tem dificuldade de esterilizar a glândula. Ela não precisa, essa hiperplasia de prepúcio não precisa. Muitas vezes você vai precisar fazer por uma questão só estética. O cara acha feio aquilo lá. Entendeu? Aquele couro, aquela pele que passa ali da glândula. Então muitas vezes o cara vai fazer por uma questão só estética. Eu vou corrigir porque é feio. Eu acho feio, parece um tronco de elefante. Mas teria mais risco de... Mas vai... Não, se o cara toma um banhozinho lá, arregaçar ali a glândula e fizer uma limpeza com água e sabão, não tem problema nenhum. Entendeu? O problema da fimose é que ele não consegue acessar aquela região subclavicular e aí chuta a secreção, não consegue limpar adequadamente. Professor, fimose associada à cicatrização, ela está ligada à inflamação? Pode estar ligado a vários fatores, inclusive a gente vai na série. Inflamações penianas. O nome da inflamação do pênis se chama bala no post-it. Por quê? Porque a inflamação se dá principalmente naquela região do subcoronal, né? Aquela região entre a glande que se continua com aquela prega de pele chamada prepúcio, tá? Que é a infecção que dá entre a glande e o prepúcio. Maior parte das vezes existe uma higiene insatisfatória ou a presença da fimose também, que dificulta a higienização, e o esmegma, como a gente falou, que é aquela substância pastosa brancacenta, que são células mortas associadas com secreção, né, e constitui um fator irritante local, inclusive que contribui para o carcinoma de pênis. Tá? Envolve o prepúcio e a glândula, principais: Cândida, bactérias anaeróbicas, Gardnerella, bactérias pilogênicas e o esmegma. Vocês não terão como é que chama? O dissabor que eu tive durante a minha faculdade, dos colegas que chegam para você e dizem: você é estudando medicina, teoricamente para os seus colegas você já é médico, aí os caras dizem assim: rapaz, eu estou com uma coceira aqui no meu pinto, no peru, sei lá como eles vão chamar lá. Não sei como é que se chama hoje em dia, né? Na minha época era pinto, pitoca, peru, não sei como é que se chama hoje. Milau, sei lá o que, não sei como você chama hoje. E aí o cara vai dizer: ó, Eduardo, já chegaram para mim na faculdade, tá todo vermelho, tá com coceira lá, na cabeça já dizia candidíase, tá com candidíase. Mas aí, como não existem hoje os meios eletrônicos, né, a foto, aí você vai pegar o seu colega e vai ter que, a infelicidade, tem que examinar ele pessoalmente, vai dizer para ele assim: ó, manda uma foto. Aí ele vai mandar uma foto lá, então você vai mostrar que está bem demaciado, avermelhado, e a principal queixa que ele vai dizer é que coça, que nica, principalmente quando ele vai tomar banho, porque quando cai a água, a cândida esporula, né, e aí isso libera substâncias que incomodam. Aí você prontamente já vai dizer: olha, é cândida, já apaguei sua foto aqui, não quero mais ver. Aí você vai dizer: olha, você vai usar o Canicorte, se ele tiver uma condiçãozinha, com o Canicorte, né, que é o corticoide junto com uma antifúngica. Se ele tiver mais meio quebrado das pernas, você diz: olha, vai na farmácia, compra cetoconazol e dexametasona com água. Mistura em partes iguais e ele vai fazer o tratamento que nem a mulher com candidíase vaginal. 10 noites, chega de noite, lava bem o água e sabão, arregaça ali, coloca a pomadinha, cobre e dorme com ele durante 10 noites e também toma um oralzinho de fluconazol. Tá? Lembrando que, apesar de não ser uma doença sexualmente transmissível, a parceira vai ter que tratar também nesse mesmo período por conta de ou ele se recontaminar ou ela recontaminar ele. Tá bom? Então é simples. Hoje os meios eletrônicos, até isso é bom, porque você não tem que se deparar com isso aí, tá? Então esse aqui você vê o prepúcio bem demaciado, bem avermelhado, irritado, tá brilhoso. Esse é o aspecto da bala no post-it, que no nosso meio, a maior parte das vezes é por cândida, tá? De fundozinho. Aqui outra imagem, você observa justamente que onde está coberto
pelo prepúcio, onde a glândula está coberta pelo prepúcio, onde tem inflamação. Por quê? Porque esse tipo de ocorrência ele dá em regiões quentes e úmidas. Então é muito comum, principalmente aí para o estudante de medicina, que sai cedo de casa, sai nas carreiras, para não perder o horário, veste a cueca ali ainda com as partes íntimas umedecidas, aí vem aqui para esse calor polar aqui de Porto Velho, calça jeans o dia todinho, então ele sua, ele retém calor, retém umidade e ele pode desenvolver também essa candidíase, tá bom? Professor, essa candidíase é da microbiota do homem ou ele pega da parceira? Não, é da microbiota do ambiente. Ele pode tanto pegar, pode pegar da parceira ou não. Ou a pessoa de virgem pode ter candidíase, ou o cara que também não tem relação pode ter candidíase, entendeu? Pode ser do ambiente ou pode ser pegar da parceira. Por isso que eu digo que não é uma doença sexualmente transmissível. Então, se o cara está com câncer e pegou da menina, ou vice-versa, não implica que um teve relação extraconjugal, entendeu? Por quê? Porque você pode pegar das vestes, pode pegar... Não é transmissão sexual. Inclusive é bem comum, principalmente na mulher. Porque ela tem a umidade e o calor mais vaginal mais, digamos assim, menos controlado que o homem. Porque o homem, quando ele vai tomar banho, se ele fizer o asseio correto, ele não vai manter aquela umidade sempre ali, entendeu? É mais difícil de desenvolver. Mas em mulher é muito comum. E assim, aí realmente, quando faz o tratamento tem que ser feito em conjunto. Tá? E tem uma variante, a maioria é Candida albicans, né? Candida SB. Mas tem uma variante chamada Candida glabrata ou Todolopsis glabrata, são dois nomes que esse mesmo fungo pode ter, que elas são mais resistentes. Então, às vezes você diz, o doutor passou um remédio, eu tomei, minha mulher tomou, tudo direitinho, mas depois voltou. Como ele voltou. Então é uma cândida que requer, às vezes, um tratamento mais prolongado. Tá bom? Tumores de pênis, mais uma vez, de novo, vamos falar do HPV. No caso do pênis, a gente vai ter uma lesão elevada, que nem na vulva, chamada de condiloma acuminado. Então, o condiloma acuminado é um papiloma escamoso com infecção viral. Não sei se eu falei com vocês aqui já sobre essa questão. Um papiloma escamoso não obrigatoriamente é um condiloma acuminado, mas um condiloma acuminado obrigatoriamente é um papiloma escamoso. Falei, né? Falei? Tá. Papiloma escamoso o que é? Quando você tem uma acantose, hiperplasia de células escamosas, que não obrigatoriamente tem que ser causado pelo HPV. Tá? Então você pode ter uma verruga vulgar, você pode ter um polo de fibra epitelial, você pode ter algum tipo de lesão, irritação local que pode aumentar uma determinada hiperplasia em determinado local. Então esse aí é o papiloma escamoso. Mas se nesse papiloma escamoso você tem coilócitos, você tem achados citopláticos virais que podem levar ao HPV, aí você chama de condiloma acuminado. Tá? Então, quando você vê condiloma acuminado, é porque foi visto que naquele papiloma escamoso, naquela lesão elevada, naquela lesão verrucosa, existem achados que falam a favor da infecção pelo HPV. Então, condiloma acuminado, verruga benigna sexualmente transmissível, como benigno. Principais causadores, lembra da baixo grau lá, baixo poder oncogênico, 6 e 11. Localização, foi? No livro está 16 e 18. 16 e 18 são associados com câncer. Tem certeza que está no condiloma acuminado? Não, estava no capítulo de neoplasias. Certo, mas ele fala do câncer. Mas só está falando eu estou falando do condiloma acuminado, da lesão benigna. O câncer realmente são os paulo do poder oncogênico. Está do mesmo jeito da mulher. 16 e 18. Principalmente 16. Então, a localização é naquele sulco coronal, né, e superfície interna do prepúcio, ou seja, naquela região da transição da glande e o prepúcio, tá? Existe uma tendência mesmo tratada a recorrer, raramente progride para o câncer invasivo ou carcinoma in situ, porque são causados por esse subtipo de baixo poder oncogênico. Como é que trata isso daí? Vamos perguntar para você também, tá? Vamos perguntar.
seus colegas mais afoitozinhos, vão ter relação sem preservativo, vão aparecer com um bocado de verruguinha lá e vão perguntar o tratamento para você. Como é que você vai tratar? HPV? Sim. Oi? Vacina. Hein? Vacina. A vacina vai prevenir, né? Vacina. Não saber como é que vai tratar. Oi? Também pode cauterizar. Mas você não tem um eletrocautério, você vai fazer o quê? Ácido tricloracético, ATA 3%. Farmácia de manipulação, receitazinha 2 vias, manda o cara lá comprar. Agora, o mais importante é você orientar o uso, né? Porque o cara vai pensar que tem que pingar em cima, ou botar no dedo, botar em cima não. Pinga 2, 3 gotinhas no cotonetezinho, né? Porque é ácido, você vai quebrar teu dedo. É ácido? Ácido tricloracético, ATA. Aí o cara vai botar ali, você pode até ajudar, seu amigo, tá? Pode botar lá. Pode deixar ele à vontade. Aí bota lá, então orienta bem direitinho para ele não queimar o pinto dele. Aí ele vai encostar ali na verruguinha, aí a verruguinha vai começar a ficar branca, vai começar a queimar. Aí quando ele der uma dorzinha, você tira. Porque ele chegou na área sã, na área que ainda tem sensibilidade. Aí no outro dia, 2 ou 3 dias depois, a verruguinha já vai cair. Provavelmente, se for única, né? Aí o cara vai se empolgar e vai dizer, eu quero botar agora todo dia. Aí no terceiro dia tem um buraco lá de 1,5 cm para dentro, porque é um ácido. Você tem que usar uma vez por semana. Você botar todo dia vai queimar geral ali. Quando essas lesões são mais exuberantes, você pode precisar fazer também cauterização. Você pode precisar fazer, às vezes, uma mucosectomia, tirar uma área maior, entendeu? E você pode associar vários meios. Cauterização, cirurgia e o ácido. Dependendo da quantidade de lesões que vai acontecer. Tá? Mesmo que você tratar, às vezes ele pode reincidir, porque é um quadro viral. Aí às vezes você vai ter que fazer o quê? Melhorar a imunidade do cara. Usar aquele monteluzar, lá, aqueles medicamentos chamados de melhorar a imunidade. Pode ser uma lesão ou duas, isolado, ou o cara pode deixar chegar, independente também do subtipo viral, a estados e da imunidade da pessoa, a estágios mais, digamos assim, avançados. Você tem aqui o surto coronal praticamente todo tomado, também com lesões na parte distal da glândula. Olha que coisa maravilhosa. Aqui você mergulha no ácido. Então você pode, as lesões que estão mais isoladas, você pode jogar o ácido, mas em algumas regiões você vai ter que fazer realmente um procedimento cirúrgico aqui para fazer uma mucosectomia. Não, arrancar não, faça isso não com o bichinho, cara. Geralmente 15 dias, 30 dias, o período de latência é relativamente curto. 15 a 30 dias eu acho que no máximo. Mas não aparece assim, né? Aparece muito de cada vez. Começa com pequenas lesões que vão coalescendo. Tá? E os homens gostam do médico? Não gosta, fica com medo, com vergonha, né? Às vezes é devido à dificuldade de acesso mesmo, socioeconômica, né? Nem todo tem um plano de saúde, vai marcar consulta no posto de saúde. Daqui a 3 meses já fica desse jeito, entendeu? Quando é no convênio não é mais fácil, o cara vai na urgência da UPA, logicamente não é indicação, o cara vai dizer, ó, vaza, aqui a gente não atende isso aqui não. Mas aí às vezes chega numa situação como essa aí, mais grosseira, né? Pode necrosar? Não, geralmente necrosa não, porque essas lesões, a maior parte delas, nesse caso aqui, elas não são infiltrativas, elas são esofíticas, né? Elas crescem para fora. E aí você tem que, obrigatoriamente, nas lesões mais novas, lesões mais jovens, você tem o coilócito. Em lesões mais consolidadas, mais antigas, nem sempre você vai ver esses coilócitos assim, desse jeito bem exuberante, né? Aqui você tem a acantose, né, com hiperplasia, hiperkeratose, que dá aquele aspecto verrucoso. E aqui você tem aqui, a nível celular, a presença do coilócito, que é a célula escamosa com a infecção pelo papilomavírus humano. Então, o câncer de pênis, alta incidência. O Brasil, né, tem uma alta incidência em relação
a população mundial, África, Ásia e alguns países da América do Sul tem uma incidência muito alta, pode chegar a 20% dos cânceres em homem. Tá? 2 estados, não sei como está hoje em dia, mas eram destaques no câncer de pênis, Maranhão e Pernambuco, provavelmente por questões socioculturais, né, da higienização, da limpeza do pênis, e também relacionados com o subtipo de HPV que circula naquela região. Então você tem uma incidência maior do HPV 16 e do HPV 18, né, que são relacionados com o câncer de pênis, sendo menor do que 1% dos cânceres masculinos dos Estados Unidos, podem chegar, como a gente falou, a 20% nessas regiões aí da Ásia, África e da América do Sul. Então, dois estados a gente tem um destaque especial, que é Maranhão e Pernambuco. Inclusive tem campanhas maciças de prevenção do câncer de pênis. Tá bom? A circuncisão, como a gente já disse, principalmente aqueles que fazem de regra, né, obrigatoriamente por questões religiosas, como muçulmanos e judeus, estão com uma incidência mínima, quase inexistente de câncer de pênis. Por quê? Porque existe facilidade de higienização na superfície ali dessa região, principalmente essa região sul do palo prepicial, que é a região mais afetada. Então a circuncisão reduz a exposição a carcinógeno que podem estar concentrados no esmegma e diminui a probabilidade de infecção por tipos oncogênicos de HPV. O prognóstico vai depender do estágio, sendo que, de forma geral, quando não existe disseminação para linfonodos inguinais, taxa de sobrevida 65%, ou seja, a taxa de sobrevida de 2/3. É relativamente ruim, né, se você pensar de forma geral, os cânceres. E com metástase, cerca de 1/3 só sobrevive em 5 anos. Esse daqui 65% também para 5 anos, tá? A lesão inicial, né, na primeira fase, Só para prognóstico, se não existe, se o câncer não tiver com metástase para linfonodos inguinais, ou seja, a primeira cadeia que tem nos linfonodos inguinais, vai ter uma chance, de forma geral, de 66% de cura de sobrevida em 5 anos. Tá? Porque o prognóstico a gente sempre faz em 5 e 10 anos, né, de sobrevida. Então o prognóstico é relativamente até ruim, não é tão bom assim não. Quando tem metástase, essa sobrevida em 5 anos diminui em 27%. Ou seja, piora em 1/3 o prognóstico. Se 2 pessoas, 2 homens em 3 iam estar vivos em 5 anos, sem linfonodos comprometidos inguinais, apenas um em cada 3 homens vai estar vivo em 5 anos com comprometimento de linfonodos. Isso com tratamento, né? Adequado. Seja químio, rádio, o que for, cirurgia, químio e rádio. A lesão in situ, a lesão inicial, geralmente se apresenta como uma placa solitária espessada, branco acinzentada e opaca, com a área de ulceração superficial e formação do acróstolo. Uma feridinha, né? Com área de leucoplasia, geralmente, ou seja, uma área de espessamento epitelial, uma área mais clara, leucoplásica, e que pode formar uma ulceraçãozinha com a formação de acróstolo nessa superfície, uma casquinha de ferida, né? O invasivo forma lesões ulceradas elevadas, urso infiltrativo, ou seja, aquelas margens irregulares, crescimento lento e geralmente, muitas vezes, o que retarda a procura do paciente a um serviço especializado ou a procura do serviço médico, é porque ele geralmente tem dolor, a não ser que exista uma infecção associada, tá? Onde você vai ter aí a queixa clínica de dor. Situações aí de lesões avançadas, tá? Você vê que a maior parte das vezes o início das lesões é nessa região do subpalo prepicial. Nesse caso aqui existe pouco a se fazer, não sei, amputação, né? Deixando aqui um cotozinho de 1 ou 2 centímetros de pênis. Por incrível que pareça, o aspecto psicossomático, emocional para o paciente é bom, mesmo você fazendo a amputação
não total, mas subtotal, deixando um gotinho lá de 1 a 2 centímetros, tendo pelo menos alguma coisa para ele segurar ali para mirar, né, digamos assim, o jato urinário. Isso foi um urologista que me falou, que uma vez eu perguntei, por que você não tem o pênis todo? Não, porque o paciente, psicologicamente, a sensação de ter o corpo peniano é quase que como se fosse a preservação do pênis em si. Mas você vê que a maioria dos pacientes que estão aí sinalizados são pacientes com baixo nível socioeconômico, né? Parece baixo nível socioeconômico. Aqui você vê uma lesão que você tem áreas de necrose, áreas de hemorragia, entendeu? Polos irregulares, são lesões ultrainfiltrativas, né? Aqui não tem outra situação a não ser amputação. E os linfonodos podem estar aumentados, seja por hiperplasia reacional ou mesmo por metástase, tá? Geralmente essas fases aí são pacientes que têm metástase com prognóstico muito ruim. Prevido aí. Esse aqui tem uma lesão, digamos assim, atípica em relação às outras, onde você tem o comprometimento da glândula toda. Tem a área de necrose aqui, essas áreas mais acinzentadas, e você vê o orifício uretral aqui todo consumido aqui pela lesão cerárica. Tá? Isso aí é uma foto de um folheto do Ministério da Saúde de prevenção do câncer de pênis, onde a simples atitude, o simples gesto que você, durante os seus banhos, né, retrair o prepúcio e lavar com água e sabão essa região do subcutâneo prepucial pode promover uma prevenção, uma diminuição da incidência muito grande de câncer de pênis, tá? Oi. Traz aquelas duas, aqueles dois que é o boer e o boenoide. Carcinomatose boenoide e a doença de Boer, né? A doença de Boer é tido como uma lesão in situ, né? Mas então, É como se fosse o carcinoma in situ. Nunca pode progredir, ele nunca progride para um carcinoma. A carcinomatose boenoide ele até regride. Entendeu? A doença pode ter até regressão, mas o Boer, doença de Boer, é vista como se fosse o carcinoma escamoso in situ. Você não vai HPV-16 não? Sim. O 16 e o 18 são os que mais relacionados com câncer invasivo, né? O 6 e o 11 com a lesão in situ. Aliás, desculpa, com a lesão benigna, com o nome combinado. Da mesma forma que é na mulher. Vamos lá. Criptorquidia, torção, atrofia e neoplasia, as principais lesões do testículo, tá? Imagine aqui essa imagem, um tubo espermático, onde você tem as células germinativas, tá? E nesse caso aqui eles sofrem mitose, a chamada meiose, né? Se divide o material genético para a criação de duas novas estruturas, duas novas células, que depois vão perder o citoplasma e vão gerar a formação daquelas estruturas lá com cabecinha e com a caudinha, que são os espermatozoides. Então você tem o processo de meiose aqui, se essas se dividem seu material genético, e aí perdem citoplasma para se tornar essas estruturas aqui, que são os espermatozoides que vão conter ali o líquido espermático, tá? Então você tem células germinativas de meiose, perda depois do citoplasma e a formação dos espermatozoides. Então decore essa imagem para a gente ver depois como é que fica mais adiante uma lesão com o testículo atrófico. Criptorquidia, como a gente falou anteriormente, falha completa ou parcial dos testículos intraabdominais em descer para a bolsa escrotal, está associada a disfunção testicular e risco aumentado para câncer do testículo.
ou seja, disfunção da produção de células de espermatozoides, e também evolução para câncer do testículo. Define-se, né, como ausência do testículo do saco escrotal, ficando este em qualquer parte do trajeto da migração entre a pelve e o escroto durante a formação embrionária. Ocorre em cerca de 1% dos meninos de até 1 ano, e o local mais comum desse testículo ficar aprisionado, né, é no canal inguinal. O tratamento cirúrgico para fixação, né, para tirar esse testículo do trajeto e colocar na bolsa escrotal e fixá-lo, é a chamada orquipexia. Embrionariamente, o testículo, né, produtor de espermatozoide, é como se fosse um análogo do ovário na mulher. E a sua localização é cada um na região lateral da pelve. Seu trajeto, ele sai dessa localização intra-abdominal, passa no canal inguinal e vai ganhar, né, as suas respectivas bolsas ou sacos escrotais. A maior parte desses testículos com criptoquidia, eles vão ficar aprisionados aqui nesse canal inguinal. Se esse anel ele for suficiente dilatado, pode também ocorrer as hérnias inguinais, onde você tem a gordura ou uma alça do intestino que pode vir para aqui, para dentro desse canal inguinal, formando inclusive as hérnias escrotais, né, inguino-escrotais, onde a alça entra nesse canal e vai até a bolsa escrotal. Aí você consegue inclusive ouvir ruídos hidraéreos na bolsa escrotal, dependendo do número da presença da alça intestinal. Mas aí, por definição, voltando aqui ao foco, se esse testículo não está na bolsa escrotal, está em qualquer origem, em qualquer parte desse trajeto, então a gente chama de criptoquidia. O que é importante na semiologia, nos estudos aí, quando você identifica que a criança não tem um testículo na bolsa escrotal? Primeiramente, localizar esse testículo, né? Saber se ele existe ou não. Então vai ser preciso solicitar um ultrassom para identificar se ele está intra-abdominal, para identificar se ele está no canal, para identificar até mesmo se ele não existe, se ele não se desenvolveu embrionariamente, né? E aí, dependendo do trajeto onde ele estiver, você vai suspectar até a descida na bolsa escrotal, ou você vai precisar intervir. Esse canal inguinal, ele se fecha no tempo ou ele fica... Não, o canal inguinal é perde o tempo todo. Porque na inguinal ele passa o cordão espermático, né? Desculpa, o ducto deferente. Passa o quê, meu Deus? Passa o ducto espermático. Tem um vaso, tem o ducto deferente, o campiniforme, né, que é que faz a contração, que quando está frio, ele contrai, o cremastério contrai o testículo para ficar mais perto do corpo, para ele não ficar muito frio, para manter o calor. Ele é perto o tempo todo. Só que ele tem 2 anéis, né, distal e proximal. Esse anel proximal, quando ele é dilatado, ou quando uma pessoa, vamos supor, um trabalhador braçal, ele faz muito esforço, ele vai, as vísceras abdominais, eles podem fazer uma pressão e entrar aos poucos dilatando esse canal, esse anel do canal inguinal. Pode dar hérnia. Pode ter inguino-escrotal, inguinal ou inguino-escrotal, como eu falei. Você pode ter hérnia umbilical, também as falhas do fechamento da parede aqui umbilical. Você pode ter a hérnia epigástrica, também tem falha aqui na região do fechamento da região próxima à região epigástrica. E você pode ter as chamadas hérnias incisionais, que é uma hérnia incisional. Aí é quando você fez algum procedimento na parede abdominal, tipo a lavagem exploradora, e aí você precisou fazer uma incisão. E aí no fechamento, na sutura, em alguma região dessa pode ficar mais fragilizado, e aí você pode ter abertura e também o aprisionamento de uma alça intestinal de gordura pericolômica ali naquela bolsa, né? Então são as principais hérnias que a gente tem nas paredes abdominais e escrotal. Professor, aquela o senhor falou que era a hipospag que tem que fazer a posição cirúrgica quanto antes. A criptorquidia é que você tem que fazer a correção entre 6 a 12 meses, porque
você pode ter um prejuízo no desenvolvimento do testículo. Esse que antes falava para esperar e agora não fala mais? Antes esperava até 2 anos, porque até 2 anos ele consegue descer. Só que foi provado que se você, quanto mais tardiamente se esperar, próximo de 2 anos já vai ter um índice muito maior de câncer e de atrofia. As funções de formação das células germinativas, né? Com possibilidade, inclusive, de o paciente ficar estéril. Então, a intervenção hoje se recomenda que seja mais precoce, até 1 ano no máximo, que se esse testículo desceu, que seja feita a cirurgia, tá? Mas ela pode, até os 2 anos de idade, descer até a escrotal. A partir desses 2 anos não desce mais. Professor, Oi. e a função hormonal, a de produção hormonal, ela fica comprometida quando ele é atrófico? Fica. Muitas vezes ele pode ficar ter comprometimento também. Mas se bem que a produção hormonal geralmente são com as células estromais, né? Então não tem muito a ver com as células germinativas. Mas a atrofia testicular como um todo, ela pode comprometer. Inclusive, às vezes você precisa fazer a orquiectomia, justamente pelo testículo ser atrófico e criptorquídeo, né? Ou seja, aprisionado, ele tem uma chance maior de câncer. Então você vai fazer a orquiectomia. Então você não vai prejudicar só essa germinativa, você vai ter também essas produtoras de hormônio. A torção do testículo, geralmente esse testículo, no período neonatal, ou mais comumente na adolescência, ele pode rodar dentro dessa bolsa escrotal, ele tem uma certa mobilidade, uma facilidade durante a adolescência, ele pode rodar fazendo com que ocorra uma torção nesse cordão espermático. É uma urgência grave, a gente já falou da parafimose, mas a gente tem também a torção do cordão espermático, onde se você não fizer o diagnóstico correto e o tratamento, ou seja, reduzir esse testículo, promover um alinhamento, né, distorção desse testículo que rodou, ele vai isquemiar e vai gerar atrofia. Tá? São condições geralmente bastante dolorosas. Muitas vezes no quadro inicial ele tem diagnóstico diferencial com a hidrocele, pode também cursar com dor, mas geralmente é um paciente de aumento crônico do volume testicular, e também com a varicocele, tá? Geralmente a torção do testículo é uma dor intensa e aguda, né? Que você pode ter. Então a demora no diagnóstico pode comprometer futuramente a função desse testículo. Apesar de poder ocorrer em qualquer idade, a torção testicular é mais comum na adolescente, entre 12 e 18 anos, e geralmente essa história vem muito associada a um exercício físico, né? A jogador de futebol, depois que parou do futebol lá, depois de algumas 6 horas, 12 horas após o treino, aí o cara aparece com dor do testículo, o adolescente, né? Após essa incidência, né, vai ter uma diminuição gradual desses casos. A incidência é de 1 para 4 mil homens menores de 25 anos. Alguns casos podem ocorrer também, então descrito no período neonatal. Aqui é uma imagem do congresso, né? Você tem um desenho, né, de uma torção de cordão espermático, com a cianose aqui do epidídimo do testículo, né? Essa porção distal. Aqui, imagem de torção do testículo, primeiro normal, né? 1 hora, 2 horas, 4 horas após a torção. Então você observa que a gente tem todo esse quadro de edema e isquemia, né? Com essa cianose aí que você tem nesse testículo. Então, se não for corrigido adequadamente a tempo, você vai ter perda da função desse testículo aí comprometido. Tá? Pode ter Vai isquemiar e vai sofrer processo. Geralmente ele hialiniza, né? Como é um processo, digamos assim, estéril, bacteriano, então o que é que acontece? Você tem isquemia, você pode desenvolver algumas áreas de necrose, mas geralmente ele hialiniza, ele fibrosa. Professor, qual é a relação com a hidrocele e a varicocele? Pode gerar também um quadro diferencial, né? Dor testicular, mas geralmente a pessoa tem um passado, né? Uma dor já incipiente, mais crônica, né? Mais insidiosa, do que o quadro agudo.
Então aqui a gente tem um testículo que está atrófico em relação ao testículo aqui do lado contralateral. E se a gente lembrar daquela imagem, uma atrofia testicular, você tem aqui 0 de células germinativas. Tá? Você ainda tem a célula do estroma, né, Sertoli, mas você tem nada de células germinativas. Aqui o testículo totalmente esquemiado. O mais engraçado é que macroscopicamente você identifica essa isquemia. Quando tem um paciente, um paciente muito idoso, você pega a pinçazinha com dente de rato ali, você puxa e ele fica praticamente com uma massa sólida, né? Quando você pega no adolescente, assim, você puxa e vem um cordãozinho, como se você vê macarrão bem fininho, sabe? São justamente os tubos espermáticos aí que ficam enrolados ali, né? Ou torcidos. Os tumores testiculares, principalmente o conhecimento dos tumores das células germinativas, que eles podem ser seminomatosos ou não seminomatosos, dentre eles o carcinoma embrionário, o tumor saco-uterino, o pseudodérmico, o coriocarcinoma e o teratoma. O seminoma é o mais comum, representando cerca de 50% dos tumores testiculares. Geralmente eles pulsam com grandes massas, 10 vezes aproximadamente o aumento do volume do testículo, tem uma incidência maior na 4ª década de vida. Se vocês forem comparar aqui o que é parênquima testicular, o que é tumoração, parênquima testicular é só esse traço aqui, essa linha aqui, essa banda, né, alaranjada, e o resto aqui branco-acento aqui, com a área de hemorragia, tudo é neoplasia, tá? Essa neoplasia ela compromete praticamente aqui uns 90% do volume testicular, e diferente de outras lesões neoplásicas malignas, onde você coloca presença de extensas áreas de hemorragia e necrose, no caso do testículo, você tem que graduar. Você, na lâmina lá, você vai ter que, ou na macroscopia, você vai dizer a área de necrose representa 30%, 40%, 50%, porque isso aí vai contar quando for fazer o estadiamento lá, para dizer o prognóstico desses pacientes, vai influenciar nas áreas, a porcentagem das áreas de necrose. O carcinoma embrionário é o mais agressivo, que esses seminomas, idade geralmente mais jovem, entre 20 e 30 anos, com tumores menores do que os seminomas, e geralmente pulsam com hemorragia e necrose com extensão para túnica avulgina. Essa aqui é mais amador. Tumor saco-uterino, sinonímia, né? Outros nomes que podem apresentar. Oi? Eu não vou conseguir acompanhar. Não. Se vocês não acompanham, as coisas vão estar na prova. Carcinoma embrionário infantil, tumor do centro endodérmico, idade até 3 anos, tem um bom prognóstico, né? Raro em adultos, geralmente associado a carcinoma embrionário. A maior parte dessas lesões, elas são mistas, elas não são puras, tá? Não são seminomas puros, não são tumores de células germinativas puros. Geralmente eles são associados com mais de um tipo biológico, geralmente carcinoma embrionário, com coriocarcinoma, até mesmo com teratoma associado. Então, a porcentagem de cada tipo histológico ali da neoplasia que você vai ter que representar em porcentagem vai ser ditado o pior prognóstico pela pior lesão que você vai ter ali, associada à sua porcentagem naquela massa tumoral como um todo. Eu perdido agora. Esse saco-uterino está dentro do seminomatosos ou já... São não seminomatosos. Ele é nessa classificação aqui, ó. Então, Aqui, ó. carcinoma embrionário não. Não são todos de células germinativas, tá? Mas tem os seminomatosos e os classificados como não seminomatosos, e ainda tem outra classificação sobre teratomas. Mas todos de células germinativas. Entre os não seminomatosos você vai ter o embrionário, o tumor saco-uterino e o coriocarcinoma.
Coriocarcinoma, assim como no ovário, o coriocarcinoma placentário tem um prognóstico relativamente bom. Já o coriocarcinoma ovariano, e pior ainda no testicular, ele tem um prognóstico bem ruim. Geralmente esses casos, quando diagnosticados, já apresentam metástases hepáticas e ou pulmonares. E tem um dado negativo nesse caso aí, ele geralmente não formam grandes massas, formam nódulos testiculares. Muitas vezes fazendo com que esse diagnóstico ele só seja atingido quando você já tem uma lesão com metástase. Uma coisa importante, não se faz biópsia por agulha, seja por agulha fina, seja por agulha grossa, em lesão em nódulo testicular. Como todos esses nódulos testiculares são potencialmente malignos, você vê que a maioria são malignos, com potenciais, né, de mortalidade diferente entre eles, mas são malignos todos eles. Então, a possibilidade, não existe necessidade, digamos assim, de você fazer um diagnóstico prévio antes de você fazer sua conduta cirúrgica. Nódulo testicular igual a orquiectomia. Tá? Então, se você fizer a punção no nódulo testicular desse, você pode correr o risco de semear células neoplásicas no trajeto da punção. Então, nódulo testículo, principalmente em adulto, igual a orquiectomia. Vai retirar aquele testículo lá. Em crianças, orquiectomia, retirar o testículo. Em crianças ainda pode-se fazer, em algumas situações, uma orquiectomia parcial. Você tem um nódulo que ocupa um dos polos do testículo, você pode tirar uma parte, fazer uma biópsia intraoperatória, ou seja, um exame de congelação, confirmando ali uma neoplasia maligna, agressiva, fazer o restante da retirada, ou ver que as margens estão livres. E aí você apostar em deixar uma parte do testículo ainda. Por quê? Porque foi provado que a orquiectomia realizada em um dos testículos pode gerar atrofia do outro, mesmo ele sendo o outro testículo saudável, sem lesão. Então, por isso que a gente pode tentar preservar parcialmente esse testículo, principalmente em crianças. No adulto também? No adulto, geralmente não. No adulto, geralmente, você vai retirar o testículo e o outro ou vai fazer a função varicante ou vai atrofiar, sem muitas vezes ter uma componente de morbidade, porque o paciente ali dos 40 anos geralmente já tem sua prótese definida. Então aqui, como você observa aqui, é uma lesão que a princípio é uma lesão agressiva, porque você vê muita área de necrose e hemorragia associada nesse outro lado à área de formação sólidas e cartilaginosas. Aqui é a representação do microscópio do coriocarcinoma, vê a representação do cito, do sincício trofoblástico, células bem bizarras e atípicas, são mais, nesse caso, agressivos. Assim como a gente tem o teratoma na mulher, tem a classificação de teratoma maduro e teratoma imaturo, sendo maduro considerado uma lesão benigna e o imaturo uma lesão maligna. O teratoma do testículo no homem ele é visto como teratoma imaturo, ou seja, uma lesão potencialmente maligna. Tá bom? Então, o tumor composto de vários componentes celulares de maior camada germinativa, mais comum em crianças, pode aparecer em qualquer idade. Geralmente pode formar massas grandes, 5 a 10 centímetros. E na macroscopia você tem uma macroscopia heterogênea com áreas sólidas, cartilaginosas, amolecidas e também císticas. A mesma coisa você tem praticamente no ovário, né? Só que essas lesões são tecidos geralmente de aspecto imaturo, embrionário. Aqui foram me perguntar se isso era um útero. Por causa disso aqui parece um colo, mas não, isso aqui é um teste que tem que ficar partido assim aberto, né? Ali é o colo espermático, tá? Próstata ficaremos para a tarde. Deixa eu ver se eu tenho aqui a lista de presença para fazer uma chamadinha. Estou vendo que muita gente se evadiu.
E é o primeiro dessa você acha? Aqui, Diego. Material, como é que a gente faz o exame de toque retal, como é que a gente faz a semiologia em si da próstata, para a gente poder ter mais ou menos uma noção clínica e das alterações que a gente pode ter. Então, a próstata é um órgão que fica, anteriormente a gente tem um arcabouço ósseo da pelve, superiormente a gente tem a bexiga, tá? Super posteriormente as vesículas seminais, posteriormente, e isso é muito importante, a gente tem essa íntima relação aqui com a parede anterior do reto, e aí ela se continua aqui inferiormente com os corpos cavernosos aqui com o pênis. Tá? Então, a uretra, ela tem uma parte que se chama uretra prostática, que ela passa no meio da próstata. Então, uma doença que altere a textura, a configuração da próstata, ela vai poder alterar esse fluxo urinário aqui da prostática, ok? E a gente sabe que nós temos um exame que é muito importante para a prevenção do câncer de próstata, que é o toque retal, ou seja, onde a gente coloca, introduz aqui o dedo indicador no reto do paciente, no ânus, né? Chegando aqui a parede anterior do reto, onde você vai sentir, tá? Para vocês que nunca tocaram uma próstata ao vivo e a cores, é só você botar aqui o dedinho aqui na cartilagem nasal, você está vendo mais ou menos a consistência de uma próstata normal, essa consistência que você tem na cartilagem nasal, tá? Só que você vai ter duas ondulações, um sulco mediano, normalmente, você vai ter essa configuração do óvulos, direito e esquerdo, né? Duas metades dessa próstata, um sulco mediano. Normalmente você vai ter essa consistência. Quando é que você vai ter alteração? São 3 patologias, 3 doenças mais importantes que a gente vai estudar e está lá descrito no livrinho de vocês. Um é prostatite, outro é hiperplasia prostática benigna, outro é o câncer de próstata. Tá? Prostatite tem uma incidência dessas lesões de forma geral muito baixa, em torno de 2%. Apesar de muitas dessas prostatites serem prostatites crônicas, serem causas por lesões ou doenças praticamente assintomáticas, achadas ocasionais muitas vezes em exame microscópico. Tá? Então, se a pessoa tem uma prostatite aguda, o toque vai sentir, primeiramente, amolecimento da próstata, calor e dor. O paciente na mesma hora vai sentir incômodo, vai reclamar quando você fizer o toque. Tá? Na hiperplasia prostática, que é a doença mais comum, correspondendo a cerca de 80% dessas anormalidades prostáticas, o que você vai ter, na maioria das vezes, vai ser a manutenção da consistência fibroelástica, só que você vai ter um abolamento, um prolapso, uma projeção para a parede anterior do reto, e também você vai ter a perda desse sulco
que você tem entre o lobo direito e o lobo esquerdo da próstata. Tá? Já na situação do câncer de próstata, no câncer de próstata você vai ter um nódulo palpável, geralmente, ou uma área de endurecimento. Quando você tocar essa região, você vai sentir aquela área como se fosse pétrea, uma área bem, uma consistência muito mais endurecida do que o restante. Tá? Então você pode apalpar facilmente nódulos nessa região posterior. Pode repetir o que sente quando tem prostatite? Geralmente amolecimento, às vezes você pode sentir calor, né, um aumento da temperatura, sinais florísticos, obviamente, e principalmente o paciente vai queixar assim, dor. Ele vai sentir quando você tocar, ele vai sentir incômodo, ele vai reclamar. Então, daí a importância, mas aí você pode pensar assim, mas professor, esse toque aqui, ele só pega essa zona aqui, que é chamada zona periférica da próstata. E se o tumor estiver aqui na frente? E se o tumor estiver aqui no meio? Eu vou sentir muito, mas ele não vai estar. Tá? Porque características próprias das células que estão na zona periférica e na zona transicional, que é a do meio, elas têm a evolução para doenças diferentes. Essas que estão aqui nessa zona transicional, que fica aqui no meio, vou passar logo para esse próprio aqui. Nessa zona transicional, elas têm uma tendência muito maior a formar hiperplasia prostática, ou seja, a ter multiplicação e aumentar o volume tanto de células glandulares como estromais. Tanto que o nome clínico, diagnóstico clínico é HPB, hiperplasia prostática benigna. Isso é uma terminologia clínica. Se você pegar a terminologia histopatológica para esse tipo de proliferação, a gente tem a chamada hiperplasia estrômato-glandular da próstata. Por quê? Porque você vai ter tanto aumento do estroma quanto aumento da glândula. Tá? Então esse é o termo histopatológico. As características dessas células glandulares que estão aqui nessa zona periférica, que é justamente a zona que você tem acesso com toque digital, toque retal, elas são as que se transformam em adenocarcinoma acinal usual da próstata. Tá? É esse nome grandão mesmo, mas 99% ou mais, ou aproximadamente, a grande incidência desses cânceres de próstata são adenocarcinomas usuais, acinais usuais. Tá? Existem outras variações, carcinoma trófico, carcinoma de outros tipos, né? E também não adenocarcinomas, que são bem mais raros. Por exemplo, quando eu vim morar aqui logo em 2009, eu tive um caso de um paciente de 26 anos que teve um sarcoma alveolar próstata. Morreu antes de vir a confirmação com a imunohistoquímica. O cara com menos de 3 meses de evolução morreu. Há 26 anos. Como é que ele abriu o quadro? Retroceder. Um quadro de hiperplasia prostática vai obstruir esse trajeto do ureter intraprostatático. Né? Aumenta isso daqui e ele fecha. Você tem sintomas de obstrução, são sintomas chamados prostatismo, que a gente vai ver melhor mais adiante. No crescimento neoplásico habitual, a próstata, que é o adenocarcinoma, né? Você vai ter geralmente sintomas tardios. Muitas vezes, um paciente com câncer de próstata que não faz a sua prevenção a partir dos 45 anos, né, quando não tem histórico de câncer de próstata na família, essa triagem, esse acompanhamento começa, a prevenção começa aos 45, se tiver histórico de câncer começa aos 40, mas vamos supor que ele não faça a prevenção, ele muitas vezes ele pode abrir o quadro com dor óssea, dor na coluna lombar. E aí quando você vai fazer um exame de imagem, você vai ver imagens nítidas lá. Ou seja, você vai abrir o quadro com metástase dessa neoplasia prostática, se o cara não fizer acompanhamento. Por isso a importância da prevenção. Por quê? Porque é uma doença que tem uma prevalência relativamente alta, o câncer de próstata, e que ele é facilmente detectável por 3 pilares. O exame de imagem, que antes era a ultrassonografia, hoje está sendo substituída pela ressonância paramétrica, o toque, que é um exame clínico, e o PSA, que é um exame laboratorial. E se necessário, tiver alguma alteração dessa daí,
a biópsia transretal guiada por ultrassom. Tá? Isso hoje em dia é indicado o PSA? Se faz o não, existe um tripé, nenhum deles substitui o outro, tá? Todos os três eles têm sua importância. Se você fizer um exame de imagem e você tiver uma neoplasia muito difusa, ela não fizer nódulo, você não vai conseguir evidenciar bem no ultrassom e, quiçá, na ressonância, tá? Se você tiver um PSA aumentado, se você tiver normal, você pode até ter câncer, mas ele está muito pequeno, está muito incipiente. Ele não pode ser, às vezes ele não aumenta o suficiente de PSA para você detectar, tá? Mas o aumento do PSA em si, ele é muito inespecífico. Por quê? Porque se você tiver uma massagem prostática, né, se você tiver uma manipulação da próstata anteriormente, ele vai aumentar. Se você tiver, o pessoal fala de atividade sexual também. Se você tiver hiperplasia, vai aumentar. Se você tiver câncer, vai aumentar. Se você tiver inflamação, vai aumentar. Se você tiver constipação, tiver fezes secas e manter muito tempo o bolo fecal ali na região da ampola retal, e vai comprimir a próstata, também pode aumentar o PSA. Então ele é um sinalizador, mas é um exame muito pouco específico para o câncer em si, entendeu? Então hoje em dia a gente tem, aliás, hoje em dia na minha época, 20 anos atrás, na faculdade, quase 3 décadas, a gente tem um pilar, que era o toque, o ultrassom e o PSA. Hoje em dia quase que se tornou 4 pés, que a gente faz hoje muito mais biópsia assestante, aquela biópsia aleatória, você biopsia lado esquerdo e direito, base, lobo médio e ápice, muito mais do que se fazia há alguns anos atrás. Tá? Então entrou dentro do arsenal diagnóstico, talvez até com uma facilidade maior de acesso a esses exames, para reforçar aí o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E essa biópsia, professor, é colposcopia? É uma biópsia transretal. Se vocês tiverem curiosidade, joga no Google aí bota aí transdutor de ultrassom para biópsia prostática, que é uma coisa horrenda. É uma coisa horrenda. O transdutor, né? O aparelho aí, o ultrassonográfico para biópsia transretal. Não, é como se fosse aquele teu gravador ali quadrado. Não é dele. Ó, tá vendo esse bichinho aqui, ó? É como se fosse esse bicho aqui com esse diâmetro anterior quadradinho assim, ó. É horrível, é horrível. Eu vi uma vez numa clínica de ultrassom. É nada. Eu vi, não era delicado. Daí não enxerga não, deixa eu ver. Parece uma agulha. Ah, é isso aqui? Não, olha só, não. professor. O que eu vi era pior, era um negócio. Então é o seguinte, se o cara vê o aparelho antes, o cara não tem coragem de fazer. Isso é uma coisa certa, entendeu? Então é o seguinte, a biópsia ela é feita transretal. Faz um relaxamento, uma dilatação ali, uma sedação, uma analgésica, alguma coisa. Um ansiolítico cai e aí faz um preparo do folo, né? Antes. Não, acho que faz muito mais uma lavagem casa mesmo, aquele processo que você faz para fazer. E aí você vai lá, guiado, tem até um videozinho, até vou procurar um vídeo, vou mandar para um de vocês mandam depois. Aí o cara marca lá e bota essas áreas, né? Essas 6 áreas. Essa biópsia que é meio aleatória, né? É a biópsia sextante, que pega 6 pontos, dois fragmentos em cada área. Mas se no exame radiológico ele identificar um nódulo, ele pode biopsiar mais aquela área, além das 6, vai biopsiar também aquela área. Por que é importante essa biópsia aleatória? Se ele é de lateral, ele tem um prognóstico já diferenciado em relação à lesão que é unilateral. Se ele atinge mais do que um lobo, então ele também tem um prognóstico diferenciado em relação ao estadiamento que você vai ter quando ele é unilateral, quando ele tem pouco material, quando ele tem uma porcentagem do fragmento pequena, comprometida, principalmente quando o Gleason, que a gente vai ver mais adiante, que é uma graduação histológica, ele também é baixo. Só lembra uma coisa, essa imagem que a gente está vendo aqui é invertida em relação a todas as outras que a gente viu, tá?
A gente viu o pênis está para cá, né? O pênis está para o lado esquerdo, aqui está para o lado esquerdo, aqui o pênis está para cá, tá? Então isso aqui é onde eu tocaria aqui com um toque retal, tá bom? Então a ilustração do exame. Você tem a bexiga, tem um arcabouço ósseo e veja como é, qual é a vantagem do toque retal em relação aos outros exames. Qual é a vantagem? Não é invasivo? Você não precisa de um laboratório para fazer, como PSA. Você não precisa de um equipamento de imagem. Você precisa de 3 coisas. Uma luva, um lubrificante, uma vaselina, e você precisa da sua experiência. Se você saber o que você está tocando, o que você vai achar. Interpretar, ou seja, a sua ciência médica. Então é um exame zero custo que você pode fazer com qualquer paciente que está no seu consultório. Qualquer paciente acima de 45 anos. Quando você for fazer semiologia, entrar um velhinho, sugiro fazer. Não, tô falando sério. Sugiro fazer. Não, quando você vai sentir, porque quando você empurra o dedo, você vai tocar a parede anterior do reto, e quando você for aprofundando mais um pouquinho, você vai sentir exatamente isso aqui. Existe um modelo. O Arlindo, que é professor de saúde muscular, ele tem um modelinho. E eu acho que na sala de atividades aqui, você tem todos os bonecos lá, deve ter o modelo para vocês tocarem. Aí vai ter uma próstata que vai ter um suco normal, e com essa consciência fibrelar, vai ter uma que vai estar um nódulo bem endurecido, que é o do câncer, vai ter uma que vai estar com a perda desse suco e vai ter uma que está amolecida. Entendeu? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, mas aí eu falei até na outra aula, o meu professor de urologia, da aula prática, como era o nome dele, meu Deus, não me lembro. Eu sei que ele, rapaz, foi uma coisa traumatizante mesmo. Por quê? Universidade Federal da Paraíba, meados, eu entrei em 94, urologia era no meio ali, eu devia estar no 98, 99, mais ou menos ali. 97, 98. Ambulatório de urologia. Chegava aqueles velhinhos lá de 80 anos, maior parte do interior, maior parte já vinha triado de outros serviços para vir fazer um ambulatório especializado em urologia. E o que é que acontecia? Há 20 e tantos anos atrás, um velhinho de 70, 80 anos, a maior parte daquele velhinho não ficou nem na frente da esposa, entendeu? Só na luzinha da vela ali, lá debaixo do lençol. Você sabe que isso acho que a gente mas é. Então o cara cheio de pudor, cheio de medo, cheio de vergonha, tira a roupa, fica ali de ladinho, sem a roupa, na frente de um bocado de estudante. E o que é que o urologista fazia? Ele fazia assim, tinha uns 10 estudantes assim, aí ele pegava a luva assim, ficava jogando assim, jogava assim com 6 pessoas diferentes, aí ia lá, a gente tocando o velhinho lá, o bichinho todo constrangido, ia lá acontecendo. Até hoje, eu juro a você, me marcou. Fica arrepiado aqui vendo o sofrimento da pessoa, seria falta de tato, né? Falta de realmente de empatia com o paciente, entendeu? Aquele velhinho ali nunca mais ele volta. Aquele ali, se tiver câncer, vai morrer de câncer. Porque depois do constrangimento dele, ele não volta jamais. Ele prefere morrer e só está ali porque ele já estava no piloto automático, ficou com vergonha de morrer. Depois viu todo mundo ali. Mas ele não volta mais, aquele ali está fadado a morrer. Porque se ele tiver câncer, ele não vai voltar mais. Certeza absoluta. Foi uma coisa que me marcou, a gente vê do constrangimento. Um colega me chamou assim, lá de só ele está chorando. É constrangedor. Entendeu? Então vocês tenham mais empatia, mais humanidade. Quando você estiver no ambulatório, estiver atendendo um velhinho, seja até num PSF, um clínica semiologia, se você sentir uma abertura, o senhor tem que fazer na família, tá, eu posso examinar o senhor, aí você vai se fazer, que sabe muito, né? Já fez muitos toques. Né? Mas quando você tocar, você vai sentir. Entendeu? E você sabe que a prática vai levar a um conhecimento melhor. E nada melhor do que você fazer para você aprender. Repita, uma colega que se oferece, né?
Eu fui fazer o meu em Natal, né? Eu fui fazer o meu em Natal. Eu disse a vocês essa história, né? Que eu fui fazer o meu em Natal. Não, botou não. Eu tive que fazer uma colonoscopia e eu estava com 43 anos, uns 3 anos atrás, estava no meio do fim para a pandemia. Aí minha esposa viajou, ela passa geralmente Natal, Ano Novo e a metade de janeiro lá. Eu só vou 10 dias de janeiro que eu consigo ir. Esse ano eu nem consegui ir. Aí eu disse, Flávia, marca aí numa clínica aí, marca aí com um urologista. Ela tem um primo lá que é urologista, marca o teu primo aí e marca com um endoscopia, uma colonoscopia para eu fazer. Eu tive vergonha de fazer aqui, conheço todo mundo. Cara, não é tem constrangimento para muita coisa, mas eu conheci todo mundo, né? Porque esse médico ginesiário fica zonando, olha, fica zonando na minha cara, né? Os comentários, né? Aí eu fui lá com o pessoal que eu nunca tinha visto, né? Que eu conhecia. A médica até, inclusive, fez assim, você é médico, eu vou fazer carinho assim. Aí foi fazer carinho, eu deixei dizendo tudo, eu apaguei. Aí fiz a colonoscopia, graças a Deus, não tinha nada, mas quando eu fui pro urologista, aí eu já preparado, minha mulher do lado assim, eu segurando na mão, já preparado psicologicamente para aquilo. Ela disse, não, você tem quantos anos? 43? Não, só vai fazer 45, não precisa fazer toque não, vou fazer uns exames aqui. Quase que filho da puta, já fiz exame tudinho aqui, devia fazer o toque. Eu quero toque agora. Quase que eu dizia, faça, agora faça. Mas agora já tomou 46, né? Próximo veraneio lá em janeiro, já vou botar, ó, agora como eu não consigo fazer meu auto-toque da próstata, né, que é ideal, né? Que aí não passar por nenhum constrangimento, como não consigo fazer meu auto-toque, então você vai ter que fazer o toque. Mais um sonho realizado. O problema é quando o cara quer a segunda opinião, né? Aí ele pensa, eu gostei daquele urologista, eu vou pro outro. E agora falando uma curiosidade, eu fiquei constrangido porque eu conheço todo mundo aqui. Agora tem um vou dizer nome, né? Mas tem dois irmãos ortopedistas que eles iam para Goiânia para uma médica mulher. Agora já tem uma urologista mulher aqui. Aí já pode ir para ela. Mas por causa do constrangimento de levar um toque do monstro. Tu acredita? É ser muito besta. Vamos lá. A próstata é um órgão masculino que fica abaixo da bexiga, em frente ao reto. A uretra, ao sair da bexiga para o exterior, passa no meio da próstata e é nesse segmento a uretra prostática e entra no canal ejaculador, trazendo o líquido espermático. A próstata tem como função fabricar quase a totalidade do líquido espermático que alimentará e conduzirá o espermatozoide até o óvulo. Portanto, as doenças que atingem a próstata interferem muito na reprodução humana. Tá? Doenças mais comuns, como a gente falou: prostatite, pequena incidência, 2%. Né? Isso assim são as prostatites clínicas. Né? Câncer, 18%. Hiperplasia prostática benigna, infinitamente maior, com 80%. Todos os homens dessa sala, tá? Se passarem dos 60 anos, são fortes candidatos a ter doenças prostáticas. Se chegarem aos 80, certeza que todos vão ter alguma doença prostática, seja um câncerzinho, seja hiperplasia prostática benigna. Um câncerzinho que eu digo por quê? Porque, por exemplo, aos 80 anos, 85 anos, 89 anos, se você tiver um câncer prostático, um nódulo isolado, com um Gleason baixo, com a classificação histológica baixa, de graduação baixa, provavelmente aquele idoso não vai morrer desse câncer. Ela tem um avanço insidioso, uma proliferação insidiosa, que muito provavelmente o urologista vai indicar medicação para ablação da castração hormonal, né, para evitar o efeito da testosterona sobre essas células, e a orquiectomia. Vai chegar pro velhinho, vai tirar os 2 ovinhos dele e vai botar 2 prótesezinhas para ele ter o que pegar, né, de palpar, né, que se sentir a sensação de masculinidade. Mas o que vai fazer, na maior parte das vezes, é isso, entendeu? Dependendo da graduação. Agora, se é um cara de 50 anos, que ainda provavelmente vai viver pelo menos uns 30, né, então a evolução desse câncer, inevitavelmente, vai ser para pior. O velhinho de 80, 85, 90 anos, ele vai morrer provavelmente de uma pneumonia, de um acidente de algum evento cardiovascular, né, ou isquêmico hemorrágico, né, um AVC, um infarto, sei lá o quê, uma desidratação, depois do processo de diarreia ou infecção de qualquer tipo. Então é muito mais comum a morte dele ser por um disco do que de uma próstata.
Então, por isso que eu digo, quem viver muito, reze para ter uma hiperplasia no câncer de próstata, ou seja, essa é uma prova que eu vivi muito. Tá? Hiperplasia prostática benigna, como o próprio nome diz, é uma doença benigna que começa a incomodar o homem a partir de 40 anos, se torna muito importante a partir de 60, e os sintomas são denominados genericamente prostatismo, que são sintomas que interferem com a micção. Então, basicamente, os mais importantes, a nictúria, levantar várias vezes à noite para urinar, lembrar que o diabetes também tem isso, né? Tá bom? Polaciúria, urinar muitas vezes durante o dia, jato fraco ou jato urinário interrompido, também é um sintoma que pode ser relacionado à hiperplasia prostática. Gotejamento terminal no final da micção, prova que você ficou com volume residual, né? A pressão foi responsável por vencer o gradiente de resistência da hiperplasia, mas chega um momento em que a pressão é pequena da bexiga e manter aquele volume residual, e pode estar um gotejamento no final, e até mesmo a incontinência urinária também pode estar associada. Como eu falei para vocês, a zona transicional, aquela zona do meio, onde passa a uretra prostática, é onde tem as células estromais e glandulares que sofrem hiperplasia. Então aqui você pode ter um aumento global da próstata, as puxas, e principalmente dessa região que começa a aumentar, com uma estenose, né, com um afinamento estreitamento, desse trajeto da uretra intraprostática, e às vezes até muitas vezes com uma projeção dessa próstata para o assoalho da bexiga, formando, não sei se eles chamam logo médio ou logo acessório. Você tem uma projeção ali para o assoalho da bexiga. Tá? O tratamento dessas hiperplasias prostáticas, como o próprio nome diz, é benigno. Você faz uma chamada RTU, ressecção transuretral. O urologista vai lá com um aparelhozinho, que é uma sondazinha que coloca dentro, né? Um aparelho tipo um aparelho de endoscopia, alguma coisa, uma sonda que coloca lá na uretra, e ele vai com uma alçazinha térmica e vai cortando, cauterizando aí essa área aí, tirando vários fragmentos, né, irregulares ali de material, é tipo uma raspagem, né, uma curetagem, só que é uma alçazinha que ele vai tirar. Tem aquele, como é o nome daquele, tem um salgadinho daquele da Chips, assim, que tem um negocinho assim, é um macarrãozinho daquele filete. Pronto, aquele daqui sai daquele jeitinho. Só que é branco e elástico fino, né? E às vezes você não sabe. Eu vou trazer uma vez uma foto para você ver como é bonitinho para alimentar a próstata. E às vezes você não sabe como é que o cara tirou tanto material, porque a próstata normalmente está de grandes. Às vezes o cara chega com um pote assim daquele de 500 ml de soro, praticamente cheio desse tecido prostático da ressecção transuretral. São próstatas que realmente devem ter mais de 100 gramas aí. Tá? Então aqui você vê essa projeção. Próstata tamanho normal, pérvio, não abaula praticamente a parede do reto, tá? Fluxo normal urinário. Próstata crescida, obstrução do fluxo urinário, perda do suco mediano da próstata. Geralmente você sente aqui no toque prostático. Refluxo da urina com aumento da pressão da bexiga, formando muitas vezes uma bexiga trabeculada, né? Trabeculada é quando a musculatura fica evidente e a mucosa ela entra, né, formando aquelas reentrâncias. Pode gerar o chamado bexigoma, né? Você sabe o que é um bexigoma, né? No obstrui, a bexiga enche bastante, tem refluxo para a ureter, podendo gerar nos ureteres um hidroureter, inclusive hidronefrose, né? Com comprometimento às vezes da função renal. Prostática então é uma doença clinicamente que menos afeta o homem, porém, nos exames patológicos demonstram que durante a vida a maioria dos homens tem formas subclínicas de infecção na próstata. Ou seja, às vezes ele tem infecção, tem bactérias, tem inflamação, mas às vezes nem cursa com nenhum tipo de sintoma. Tem 4 classificações: aguda crônica, crônica bacteriana e granulomatose. A aguda tem uma importância maior porque ela pode fazer abscessos. Elas geralmente estão relacionadas com infecções ascendentes, né? E podem ser infecções sexuais ou de outro tipo
até uma formações associadas, né, como a gente já viu. O próprio procedimento de biópsia prostática pode carrear, né, porque ela é transretal, então ela pode carrear bactérias ali para a próstata. A próstata tem uma certa dificuldade de vascularização, então às vezes é difícil o antibiótico chegar até a próstata, fazendo com que essas prostatites agudas bacterianas se tornem potencialmente lesões graves e podem formar abscessos periprostáticos e consequentemente ter um desfecho com sepse e com morte. Tá? Tanto que após todo o procedimento de biópsia prostática, o paciente recebe uma receitinha de ciprofloxacina para usar durante 14 dias e recebe também um folhetinho com orientações se ele tiver febre, se ele tiver dor, se ele tiver sintomas gerais como vômitos, náuseas, mal-estar, astenia, anorexia, eles procuram o tratamento para que seja feita a antibioterapia IV para reforçar esse tratamento, porque pode potencialmente se tornar um abscesso periprostático e evoluir de forma negativa. Tá? A crônica geralmente é consequência de infecções agudas, a crônica bacteriana geralmente não tem uma causa bem definida, e as que são chamadas de granulomatosas geralmente estão associadas com pacientes imunodeprimidos que têm infecção fúngica ou pacientes que fizeram tratamento para câncer urotelial, ou seja, câncer de bexiga de baixo grau, com o chamado BCG, tipo o Botox lá, que é essa inflamatória, só que do tipo da vacina. Tá? Então, amolecimento, edema, dor, ao toque, calor. São as características. E pode também dar sintomas agudos de prostatismo, porque essa inflamação ela pode fechar de forma aguda esse canal uretral. O tumor de próstata vem adquirindo cada vez mais importância, porque com o aumento da idade média, ou seja, o aumento da expectativa de vida, né, os pacientes viviam até tantos anos, hoje vivem 2 décadas a mais em média, 1 ou 2 décadas a mais em média. Quanto mais tempo viver, mais chance de ter doença prostática, inclusive o câncer de próstata. Pacientes têm vivido mais e com isso se torna maior a chance de aparecimento do tumor. Hoje ele é a 4ª causa de câncer dos homens, sendo superado pelos tumores do pulmão, estômago e cólon. Começa do PSA, né, que é o antígeno prostático específico, é um exame de sangue específico da próstata, trouxe um dado mais importante no diagnóstico do câncer de próstata. Outro dado deve ser enfatizado é o fato dos tumores em seus estágios iniciais. Ele é assintomático, por isso a justificativa das campanhas anuais contra o câncer de próstata, né? Se você não fizer o exame, você não vai detectar de forma precoce e, consequentemente, você não vai ter a cura na maioria dos casos. Então, se ele deve ser realizado anualmente a partir dos 45 anos de idade. Isso para quem não tem histórico de câncer de próstata na família. Teve histórico de câncer de próstata na família, 40 anos no início dessa triagem. Tá? Diagnóstico precoce é o melhor remédio. O adenocarcinoma de próstata, esse é ano-luz o mais presente, né? Chama adenocarcinoma acinar usual da próstata. Um nome grande, mas é o adenocarcinoma, a lesão mais comum neoplásica maligna da próstata. Tá? É o câncer mais frequente no homem acima de 50 anos. Esse é o motivo de se fazer exames periódicos para o diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamento curativo. Todo homem acima de 45 anos deve fazer anualmente seu exame clínico laboratorial. Tá? Exceções da regra. Por exemplo, em 2009, quando eu vim morar aqui, rapazinho de 26 anos, trabalhava nas usinas, começou com um quadro de hematoma. Em 26 anos, trabalhando na usina, naquela época, uma hematura provavelmente era um quadro infeccioso, gonorreia, uma doença aí do mundo, né? Mas esse paciente ele fez tratamento, isso não melhorou, e aí ele foi para os exames de imagem e detectou que ele tinha neoplasia prostática, inclusive com comprometimento de linfonodos regionais. 26 anos. Tá? Foi feita a biópsia transretal e ele tinha em todos os 6 sítios locais, ou seja, um acometimento difuso de um sarcoma alveolar. Ou seja, não era o mais comum, que é o adenocarcinoma. Se apresenta em idade mais avançada, 50, 60 anos. Tá? Ele tinha uma exceção à regra, que era um sarcoma
Esse paciente morreu antes do exame de imunohistoquímica chegar ao resultado, confirmando o sarcoma alveolar que eu tinha dado no HL. Mas não deu para imunohistoquímica para confirmar a histogênese como sarcoma primário da próstata. Morreu menos de 3 meses. Então, assim, é uma exceção à regra. Tá? Essa imagem, o que é que mostra para vocês? Isso é um quadro normal, um quadro histológico normal, um corte normal. Aqui a gente tem uma glândula, aqui a gente tem outra glândula prostática, e aqui a gente tem uma parede aqui de estroma entre as duas. Né? Estroma aqui a gente tem fibroblastos e células musculares. Aqui a gente tem um revestimento desse ácido prostático, ele é um ácido ramificado, né? Você vê que ele é todo ramificado aqui, né? E aqui você tem, importante vocês verem, para que mais na frente da classificação vocês precisam entender isso daqui. A gente tem duas camadas de célula. A gente tem essa que forma quase uma linha assim, porque os núcleos estão bem alinhados na base, que são as camadas de células basais ou mioepiteliais. Tá? Cada célulazinha dessa é uma célula de reserva, ela se divide em duas e forma uma célula dessa secretora apical, né, que vai formar a secreção, e outra permanece lá como célula de reserva. Isso é o princípio básico de uma polarização do epitélio normal. Tem uma célula que se multiplica e repõe o epitélio que vai se perdendo. Qual é a primeira característica do adenocarcinoma de próstata? Ele não tem células epiteliais. Por quê? Porque como o tumor ele tem uma multiplicação independente, lembra daquela definição de neoplasia maligna? Neoplasia de forma geral é uma neoformação, ou seja, a célula sofre uma mutação e ela não responde mais. Ela pode até ser potencializada através do estímulo hormonal, como no caso da testosterona, mas ela vai crescer independente do corpo querer ou não. Ela não responde mais àqueles hormônios ali que estão circulando. Então ela já se multiplica de células maduras. Então a primeira coisa que você vai ver nos adenocarcinomas prostáticos é que você não tem essas células basais ou mioepiteliais. Aqui só uma ilustração, né? Exame indicador, palpando aqui o nódulo na região posterior da próstata. Como eu disse a vocês, esses nódulos não surgem na zona transicional nem na parte anterior, eles surgem aqui. As células aqui é que têm a predisposição à transformação maligna. Daí a importância do toque retal. Lembrando que o toque retal você faz em qualquer canto, basta você saber. Escala de Gleason, somatório de score que vai de 2 a 10 pontos, onde se leva em conta a organização dos ácidos prostáticos e a variação da arquitetura entre outros. Vamos supor, eu tenho um fragmento, esse fragmento está 100% tomado por neoplasia. 100%. Tá? Praticamente não tem áreas normais. Foi de biópsia transretal. Desse fragmento todinho, que é todo neoplasia, eu tenho, vamos supor, 30% de uma pontuação. Essa escala de Gleason vai de 1 a 5, dependendo da morfologia, a gente vai ver mais adiante, vou explicar melhor isso aí. Mas vamos supor que 30% dele esteja na classificação 3 de Gleason. Tá? E os outros 70% estão na classificação 4. Quando eu for dar o laudo, eu vou botar adenocarcinoma acinar usual da próstata, vírgula, Gleason. Qual era o que tinha 70%? Era o 4. 4 mais 3, que é o grau secundário, igual a 7. Então essa classificação lá que vai de 2 até 10 pontos, ele ficou com 7 pontos, como moderadamente diferenciado, se você for pensar em bem diferenciado, como diferenciado ou moderadamente diferenciado. Ele está no grau intermediário. Tá? Então, mais perto de 10 é isso. Quando está, salvo engano, 8, 9, 10, ele é considerado como um pouco diferenciado, essa somatória. Abaixo de 5 para baixo, bem diferenciado, 6, 7 moderadamente diferenciado. E aí, por que o 3 veio, por que o 4 veio na frente do 3? Porque 70% da área tem grau 4. Se fosse 3 mais 4, mudava alguma coisa? Gleason só o mesmo resultado mudava. Porque eu tinha 3, que era um grau mais baixo, atingindo a prevalência maior. Ou seja, eu tenho mais tumor de um baixo grau
atingindo aquela área. Faz uma diferençazinha na interpretação. Então esse foi o score de Gleason, né? Esse estudioso aí que fez essa escala. Então ele vai de 1 até 5. Onde aqui no 1 a gente destaca as lesões onde você tem a formação acinar, mas aí você tem muito ácido, um próximo do outro, com perda daquele estroma entre outros, e formações de ácidos, ao invés daqueles ácidos grandes ramificados, você vai ter formações acinares de pequenos ácidos, juntos, com núcleos evidentes e com ausência de células meriteliares. Esse aí seria o grau 1, então mais baixo. No extremo, você vai ter o grau 5, que é o grau mais elevado, mais agressivo. O que é que você tem no grau 5? Nesse grau 5 você vai ter grandes aglomerados de células, sem praticamente estroma, sem praticamente arranjo glandular, formando praticamente nódulos sólidos, grupamentos sólidos de adenocarcinoma. Ou você pode ter células isoladas em fila indiana, células glandulares atípicas, neoplásicas, em fila indiana, que é a graduação 5, mas a gente vai ver isso mais adiante. Então você tem uma graduação 2. A primeira coisa que você observa é que você não tem as células meriteliais. Segunda coisa que você observa é que você tem núcleos evidentes. Tá? Terceira coisa que você observa é que alguns desses ácidos eles estão, que a gente chama back-to-back, lado a lado. Eles não têm estroma entre eles. E eles têm uma conformação de ácidos pequenos. Para a gente dar diagnóstico de câncer de próstata é a coisa melhor do mundo, porque você vai dar o objetivo de 4, aquele objetivo de menor aumento. Você vai rodando a lâmina assim, aí você vê aquelas formações acinares normais, aí de repente você vê um grupo com um bocado de ácidos pequenininho, aí você aumenta só dessa área. É bem fácil de ver. Um Gleason 3. O que é que vocês veem de diferença desse daqui para o anterior? Oi? Eles estão mais juntos ainda, né? Ou seja, a proliferação é mais, você tem menos estroma. Olha aqui, ó. Aqui você tem os ácidos. Aqui vocês estão mais juntos. Eles são angulados. Tá vendo? Se formando quase uma seta. Isso é uma característica de um aspecto mais agressivo, mais infiltrativo. Tá? Você tem alguns grupamentos menores, ó, 3 células aqui, 2 células aqui, tá? Sem formação inclusive da luz. Então isso aí você já identificou que a arquitetura ela já está um pouco diferente daquela outra. É um estágio Gleason 3, maior. Tá? O que é que vocês veem aqui nesse Gleason 4? Esse aqui praticamente você não tem nem estroma. Você não está vendo mais estroma, você está vendo uma maçaroca aí de glandular. Agora eu ainda tenho o esboço da formação acinal. Aqui ainda você tem a luz, né? Aqui você não tem luz, mas você tem o esboço, né? Dessa formação acinar. Você praticamente o estroma que você tem é isso daqui. E no 4, características vocês veem aí, desculpa, no 5. Você, nesse caso aí, você não tem nenhuma formação acinar. Eu só sei dizer que isso aqui é glândula por causa que eu tenho aqui uma célula que o citoplasma dela está cheio de secreção, como se fosse aquelas células que a gente viu lá em células de cinete. Tá vendo? E elas estão aqui, ó, alinhadas, algumas vezes formando quase uma fila indiana, que chama. Tá? Esse o Gleason 5 pode ser esse aspecto, ou pode ter esse aqui com formações praticamente sólidas de células, sem quase a formação acinar habitual. Tem esse aspecto sólido aqui, né, bem denso de células, com pouquíssimo estroma, a gente chama também de Gleason 5. Por hoje vocês estão liberados. Bons jogos para vocês.